Em nome de Jesus, amém? Vamos abrir no mesmo capítulo da palavra oficial, amém? Mateus, capítulo de número 11. Vamos ler a partir do primeiro versículo, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amém? Aleluia. Quem crê que o Senhor está fazendo uma obra na tua vida aí nessa noite, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Hoje foi um dia difícil, né? Um dia difícil, trabalhoso, cansativo, né? Nosso corpo está cansado, né, irmãos? Alguns enfermos, né? Outros abatidos pelas lutas também. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem um maná celestial para nos saciar nessa noite. Amém, irmãos? Creio que a minha vinda e a sua neste lugar, nessa noite, não foi em vão. Amém, irmãos? Creio que o Espírito Santo de Deus tem uma obra na nossa vida, em nome do Senhor. Mesmo que o nosso corpo enfraqueça, nosso espírito não desfalece, porque ele é sustentado pelo Senhor. Amém? Aleluia. Às vezes, irmãos, as tribulações da terra querem nos desanimar, querem nos fazer olhar para trás, mas fiel é o Senhor que começou a boa obra em nossa vida. Amém, irmãos? Todos já acharam Mateus capítulo de número 11? Diga amém. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Amém? E diz assim: aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Amém, irmãos? Somente até aqui. Glória a Deus. É uma benção, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é uma benção porque nessa passagem aqui, né, João Batista estava ali preocupado em saber se Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, o Messias esperado pelo povo de Israel, né? Apesar de que João Batista já havia tido testemunhos e experiências que comprovavam da santidade de Jesus Cristo, né? Mas o ser humano, né, por mais próximo que ele seja de Deus, por mais comunhão, mais proximidade que ele tenha do Senhor, sempre tem um pezinho de dúvida. Quem tem dúvida aí? Deixa eu ver. Só o pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que é importante, irmãos, é saber que essa dúvida, quando nós buscamos no Senhor, Ele é poderoso, irmão, para abrir e tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ver o resplandecer da glória de Deus. Quem está entendendo aí, irmãos? Aleluia. Deus vai esclarecer dúvida na tua vida, Deus vai tirar dúvida. Se você está confuso, se você não sabe, você vai para frente, você vai para trás, você fica parado, Deus vai te dar discernimento nessa noite, em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor, eu já orei, pastor, eu já jejuei. João Batista orava mais e jejuava mais que você, mas ele tinha dúvida também. Aleluia. Mas quando a gente tem dúvida, o que a gente deve fazer? A palavra ensina. Hoje é culto de doutrina. Quem veio na doutrina aí? Quando a gente tem dúvida, a gente deve perguntar para alguém. E João Batista tinha uma fórmula que ele deixou escrita para nós. Ele teve dúvida. Ele foi mandar perguntar para Herodes. É isso? Não. João Batista tinha dúvida. Então ele foi mandar perguntar para Pôncio Pilatos. Certo ou não? Também não. Então João Batista tinha dúvida. Então ele mandou perguntar para Caifás. É isso ou não? Gamaliel. Para um dos discípulos de Jesus. Ele mandou perguntar para a fonte da água viva, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Aleluia. Se nós temos dúvidas, tem dúvida que só Jesus pode esclarecer, irmão. Tem coisa, irmãos, que a gente tem que ir na fonte. Não, mas o bispo falou, o apóstolo falou, o pastor falou, não importa o que eles falaram, importa o que Jesus falou. Quem está atento ao que o Senhor está falando nessa noite? Se eles falaram aquilo que Jesus falou, amém. Se não, irmãos, é melhor ir na fonte. Amém? E João Batista deixou essa lição para nós. Ele chegou para os 2 dos seus discípulos, vão lá e pergunta para ele se ele verdadeiramente é o Messias
ou se nós estamos esperando o outro. Irmãos, no ano de 2026, tem crente que ainda está esperando o outro, irmão. Aleluia. Olha aí que palavra, é a doutrina, então segura aí. O chicote vai estralar. Aleluia. Tem crente que está esperando outro Messias chegar na terra. Não, esse Jesus está difícil, esse aí eu quero mais simples, com menos compromisso, com menos comprometimento, porque esse negócio de estar todo dia na igreja não está bom, irmão Pedro. É de manhã na igreja, é de tarde na igreja, é de noite na igreja, é de madrugada na igreja. É de noite, é de tarde na igreja, é na segunda na igreja. Então esse negócio está estreito. Aleluias, né? Mas quando os discípulos de João Batista chegaram até Jesus, Jesus poderia ser muito direto, irmãos, e falar assim, olha, não, volta lá, fala para João Batista que eu sou Jesus, o Filho de Deus. Sim ou não, igreja? Ele podia ser direto. Aleluia. Mas há passagens na Bíblia que o Senhor, ele responde de forma direta, e há passagens na Bíblia que ele responde através de parábolas. Há passagens na Bíblia que ele não tem muito papo. Se você fosse lembrar, né? Quando ele expulsou aquela legião de demônios do Gadareno, né? Ele não ficou trocando muita ideia com o demônio. Ele falou assim, ó, sai. E eles saíram, entraram nos porcos e morreram. Amém? Acabou. Mas nessa parte aqui, Jesus achou por bem que ele ia dar uma resposta mais instrutiva, um pouco diferenciada. Não foi igual aquele leproso que falou assim, Senhor, se o Senhor quiseres, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E o Senhor falou assim, quero. Direto e reto. Mas aqui o Senhor, ele começou a listar algumas coisas que talvez os discípulos de João Batista não entenderam na hora. Talvez eles vão falar, mas por que Jesus está respondendo desse jeito, irmão Pedro? Qual o motivo será que Jesus não está sendo direto e objetivo na pergunta para a qual João Batista nos enviou até aqui? Ele pode muito bem chegar para nós e assim, não, eu sou. Volta no mesmo rastro que vocês vieram e fala para João Batista que eu sou. Né? Não. Jesus começou a responder e disse, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Olha aí, começa aí. É interessante. Por quê? Porque os discípulos de João Batista, eles estavam vindo a mando de João Batista para falar com Jesus, mas, aleluia, interessante isso aí. A Bíblia não está narrando o quanto de pessoas eles encontraram no caminho até chegar a Jesus. Por quantas vilas, por quantas ruas, por quantas freguesias eles passaram do caminho de onde estava João Batista até o caminho onde estava Jesus. Aleluias. Não se sabia. Mas o que é importante a gente entender aqui, que eles tiveram a oportunidade de ouvir testemunhos que comprovariam aquilo que o Senhor Jesus falou. Aleluias. Eles teriam a oportunidade de se encontrar com pessoas que tinham tido uma experiência espiritual sobrenatural com Jesus. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Aleluias. Pode ter certeza, irmãos, que eles passavam na rua e falavam assim, ó, ali tem um cara ali que ele era paralítico, Jesus curou ele. E ele está só ouvindo. Aleluia. Aí ele chega na outra rua e fala assim, ó, tinha um cara aqui, ó, que era falido. Ele, ó, estava na lona. Aí Jesus abençoou ele, ó, ele tá bombando, tá bombando. E ele só ouvindo. Daqui a pouco eles estão indo ali, irmão Pedro. Encontra um cara, fala assim, ó, tá vendo eu aqui, ó? Eu era leprosinho da Silva. Agora eu estou limpo. E eles olharam e viram. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aleluia. Então chegando, irmão Pedro, está cada vez mais perto de Jesus. Daqui a pouco ele chega perto de um cara lá, e o cara fala assim, olha, eu estou enxergando aqui, parece uma televisão 4K. Sabe aquela televisão que está vendendo na promoção da Copa? 4K. Eu estou enxergando limpinho. Só que tem um detalhe, hein? Eu não enxergava, mas Jesus passou aqui um lodo na minha vista, e agora eu enxergo. E eles estão só ouvindo, só estão olhando, só vendo, irmão Pedro. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo, irmãos? Você pode não crer no que o pastor te prega, você pode não crer mais na Bíblia, você pode não crer mais em nada, mas o milagre do Senhor vai chegar na tua porta, você vai ter que ver e você vai ter que ouvir. Aleluia.
Aleluia, irmãos. Não dá para esconder uma lâmpada embaixo da mesa, irmãos. A Bíblia fala: a glória do Senhor vai resplandecer na minha vida e na sua, quer você queira ou não. Aleluia. Você notou que interessante, irmão Pedro? Jesus começou e falou assim, ó: vai, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vês. Quer dizer, se Jesus parasse aqui, os discípulos já podiam voltar para João Batista e falar assim: rapaz, você não imagina quanta coisa a gente ouviu e quanta coisa a gente viu. Quem crê aí, diga glória a Deus. Mas agora eu tenho uma palavra profética para você. Quem está aqui para receber? Irmãos, tem crente que fala assim: pastor, faz 10 anos que eu não vejo um sobrenatural de Deus na minha vida. Pastor, faz 5 anos que eu nem ouço ouvir falar de mudança. Está tudo sempre igual, tudo sempre na derrota, tudo sempre na luta. Pastor, faz tempo que eu nem experimento, aleluias, algo diferenciado na minha vida. É verdade. Com certeza, se a gente for fazer uma enquete, vai ter gente nessa situação aqui. Pastor, mas a pessoa está em pecado? Não, irmão. Se você veio aqui é porque o Senhor queria falar contigo nessa noite. Mas o que é interessante, nós vemos o seguinte: que apesar das nossas limitações carnais, da nossa inconstância, da nossa incredulidade, da nossa carnalidade, aquele que nos chamou é fiel para fazer uma boa obra. Deixa eu ver se tem crente que crê aí nessa noite. Aleluia. Você está entendendo? O médico não veio senão para os doentes, irmãos. Quem é doente aí precisa de uma cura de Jesus? Aleluias. Aleluia. O Senhor